Nessa parte do vídeo, pessoal, a gente vai contar aí com o apoio da EF Automotiva, empresa especializada na comercialização de scanners, para a gente entender se esses 3 veículos aqui estão absolutamente em ordem para a gente fazer o teste de consumo. Para isso, a gente tem que saber se as injeções dos carros não apresentam nenhum erro. Então a gente vai fazer a leitura de cada um dos carros e vai apresentar o resultado para vocês. Já passamos o scanner nos 3 automóveis e quem vai me ajudar a entender aqui o resultado é o Eduardo, o gerente de operações da EF Automotiva. Eduardo, que tipo de equipamentos a gente usou nos automóveis? Aqui a gente definiu 2 scanners, o Scanner Captor V4 da Alphatest e o Navigator Nano da Texa. Bom, esses 2 scanners, que tipo de leituras eles permitem a gente fazer? A gente pegou 2 scanners exatamente para ter a certeza dos parâmetros, para que nenhum tivesse uma discrepância do outro. E a gente fez análise dos principais parâmetros, tensão de bateria, a pressão no coletor lá do sensor MAP, a abertura do corpo de borboleta. Então fizemos uma análise dos principais parâmetros para assegurar de que esse veículo está tudo em dia, está tudo em ordem. Então, começando aqui pelo Fiat Argo, o que a gente pode dizer? O carro está redondo, tudo dentro dos padrões estabelecidos, nenhuma falha presente, nenhuma falha de memória e os parâmetros ali todos dentro da normalidade. Argo pronto para o teste, agora vamos ver o HB20. Bom, Eduardo, e aqui no HB20, o que a gente pode dizer? A gente fez análise também com os 2 equipamentos, tudo dentro da normalidade, a gente fez análise dos mesmos parâmetros. Então a única coisa que a gente observou que o HB20, a linha Hyundai, ela tende a trabalhar com uma temperatura ali do arrefecimento um pouco menor. A gente fez no Argo, ela batia em torno de 100 graus, que aqui a gente tem uma temperatura média de 85 graus, mas tudo dentro da normalidade. Dá para fazer o teste de consumo aqui, não vamos ter nenhum problema então? Tudo tranquilo. Agora, pessoal, hora da gente ver o Sandero. Então, Eduardo, o que a gente pode dizer aqui do Renault Sandero? A gente fez a leitura também com os 2 scanners, só que a gente encontrou alguns números que destoam dos outros, alguns números um pouco diferentes. Que tipos de números que são esses? Então, até fiz uma colinha aqui, por exemplo. A gente tinha falado do Argo, que ele trabalhava com uma temperatura de arrefecimento em torno de 100 graus. Aqui e no HB20, 84, 85, dentro da normalidade. Mas o que chamou muito a atenção aqui é a posição da borboleta. Enquanto os outros 2 veículos apresentavam 2, 3 graus ali, porcentagem de abertura, aqui a gente tinha 18% de abertura. Então a gente tinha uma tomada de ar maior. Consequentemente, a pressão lá no coletor do sensor MAP também estava bem elevada. Por exemplo, nesse carro, estava apresentando uma pressão de 650 lá no MAP. E ali a gente estava em torno de 320, 317. Então foram os 2 dados que chamaram um pouco da atenção e também a rotação de motor, que nesse veículo ele estava um pouco acima comparado com os demais. Os outros em torno de 860, 850 e aqui estava próximo a 1000 RPM. Essa é a rotação de marcha lenta, né? Os 3 carros foram testados em marcha lenta, todos respeitando ali o momento em que era ativado o ventilador de arrefecimento para que o teste fosse efetivo, né? Detalhe, pessoal, antes de fazer esses testes, a gente deixou os carros desligados a noite inteira, que é um procedimento também importante para fazer uma medição correta? Sim. Para que não houvesse nenhuma interferência de bateria, nenhuma divergência dos testes, a gente respeitou esse tempo de desligamento e também depois o acionamento do ventilador de velocidade 1. Apenas foi feita a análise após esse desligamento para que ambos tivessem num parâmetro parecido. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é entrar em contato com a Renault para entender se esses números aqui estão ok, para a gente poder fazer o nosso teste de consumo sem comprometer a nossa medição. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda a Renault responder para a gente, eu quero que o Eduardo faça algumas considerações sobre os números que você encontrou aqui. Eduardo, esses números estão errados, não estão? Como é que funciona isso? Tá, não dá pra gente avaliar completo se está errado ou não. Com a análise do scanner, não há falhas no veículo.
É claro que cada montadora segue um padrão um pouco diferente, então cada uma vai usar parâmetros e modificar eles conforme a necessidade de cada veículo. O que eu posso falar rapidamente desse veículo, por exemplo, aqui a gente tem uma direção eletrohidráulica, então a gente tem mais um motorzinho lá para trabalhar, então consequentemente eu tenho que elevar um pouco essa rotação no motor. Rotação no motor maior. A abertura do corpo de borboleta vai ser maior, maior a entrada de ar, o sensor MAP lá vai reconhecer uma pressão também maior. Então, não dá para a gente julgar se está certo ou se está errado, mas a gente só destacou em comparação aos outros veículos que a gente analisou. Mas, de modo geral, não podemos apontar que há uma falha ou que há um erro, nada disso. Então, da parte de erro de checagem, tirando esses números diferentes, esse motor teve alguma falha? Nenhuma. Nem uma falha de memória, nem uma falha ativa. Então o motor está ok, apenas esses números é que são diferentes. Sim, exatamente. Bom, pessoal, aqui a gente chega num ponto muito importante, que aí é por isso que a EF Automotiva está aqui com a gente. Pelo que eu estou entendendo aqui, Eduardo, então não basta apenas ter o scanner, você tem que interpretar o que o scanner te dá e conhecer a realidade de cada produto para saber se aquele número está certo ou errado? Com certeza. A gente não pode pegar um número único, né? Isso não é feito em série. Então, cada montadora usa padrões diferentes, então cada montadora pode trabalhar com números, uma range de números diferentes. Então, não cabe só ter um scanner, a gente tem que ter o scanner e saber interpretar aqueles dados para tirar uma conclusão, para ter uma falha futura, não apenas uma coisa básica, né? O scanner está aí exatamente para nos ajudar nesses momentos. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora é esperar a resposta oficial da Renault para saber se o Sandero não tem nenhum problema para o nosso teste de consumo e se todos os números que a gente vai aferir lá estão absolutamente corretos.